Eu sou a Laura e o tema é um livro, Restaurando o Ardor Missionário, do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, ele nasceu em 1966, ele foi chamado em missão aos 14, mas ele só começou a vida acadêmica aos 18. E esse livro ele escreveu quando ele estava numa missão na África, direcionado para pastores e líderes. Então o Ronaldo Lidório ele foi para diversos lugares, ele implantou missões, ele viveu uma vida com a família dele, inclusive. A esposa dele também é missionária. Então ele não fala só sobre a vida missionária em si, sobre ir pregar, mas ele fala sobre o coração do missionário, né? O que temos dentro do coração do missionário, o que precisa ser tratado ali dentro. Ronaldo Lidório, ele traz em seu livro que nós, cristãos, trocamos a simplicidade do evangelho. Muitas vezes a gente vive uma vida com muitas coisas e a gente se esquece do quanto o evangelho é simples. E em simplicidade ele nos lembra que a gente deve gastar tempo com pessoas, discipulando, orando, pregando o evangelho e não gastando tempo insaciável em busca de bens e materiais. Então, o que mais me chamou a atenção foram 4 pontos. O primeiro ponto foi o caráter precede a missão. Então, nós termos uma vida em Cristo, temos um caráter em Cristo, é isso que nos impulsiona para termos uma vida de missão. Não basta a gente só viver, mas a gente também precisa cumprir a missão. O segundo ponto é, a vida autêntica mantém a visão. Então, nós termos uma vida baseada na palavra, em busca da verdade, mantém a visão e os sonhos de Deus para a nossa vida. O terceiro ponto é que a obediência determina o avanço. Então ele até fala que a gente vive numa sociedade em que tudo é muito rápido, a gente quer tudo muito fácil, mas a gente não quer se sacrificar, a gente não quer perder tempo, a gente não quer gastar tempo fazendo alguma coisa. Só que disso não adianta, né? A gente precisa se sacrificar para poder cumprir algo. Da mesma forma é isso, o sacrifício determina o valor da missão em si. O último ponto é que o sacrifício determina a convicção do nosso chamado. Então, quanto mais a gente sacrifica, mais a gente dá o nosso coração ali, que vemos o sacrifício que damos na missão. Somos chamados para a missão, mas se não tivermos uma vida cristã autêntica, não a cumpriremos. Então hoje minha chamada é que a gente possa olhar para o nosso coração, pedir para Deus sondar o nosso coração e realmente ver onde Ele está, né? Porque a gente precisa entender onde está o nosso coração. Precisamos voltar o nosso olhar para as coisas simples, para a simplicidade do Evangelho, para então ter uma vida pautada na palavra e dispor o nosso coração a realmente a ir. Mas antes a gente precisa estar com Deus. Então que a gente possa se atentar à simplicidade do Evangelho, esquecer da quantidade de bens, essa vida que a gente vive cheia de coisas. E lembrar que o Senhor nos chama para uma missão.